Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. E hoje vamos mergulhar no futuro verde e elétrico do transporte urbano no Brasil, um tema que está revolucionando nossas cidades. E para essa conversa de altíssimo nível, recebemos Flávio Pimenta, diretor de mobilidade para a América Latina do grupo Rexen Livoltech, uma figura-chave na discussão sobre soluções de infraestrutura e mobilidade. Flávio, que possui vasta experiência no setor de transporte e energia, está à frente da expansão de soluções completas para frotas elétricas na América Latina. Flávio, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar aqui do podcast do Rio Ônibus. A gente conversa muito sobre soluções de mobilidade, transporte público e vários outros temas que são relacionados aqui com o interesse dos usuários de ônibus aqui, dos empresários de ônibus do Rio de Janeiro. E uma coisa que a gente debate muito, que a discussão já vem bem mais adiantada a nível Brasil, a nível mundial, é que no Rio de Janeiro a gente agora está começando com os primeiros testes com ônibus elétricos. Então, são várias as discussões que nós temos aqui, muito de ouvir pessoas que já têm a experiência, empresas que já têm a experiência, outros sistemas falando. Mas é muito importante a tua participação aqui para a gente entender realmente mais sobre esse universo do ônibus elétrico que hoje está chegando com toda a força aqui no nosso país. Então, te agradeço aí, em meu nome, da nossa equipe, da diretoria do Rio Ônibus, pela tua disponibilidade para conversar com a gente. Bom dia, Paulo. Em primeiro lugar, eu que agradeço por esse espaço cedido para a gente falar um pouco sobre o ônibus elétrico. Eu atuo na área de mobilidade elétrica desde 2021, né? Tenho 15 anos de experiência no setor elétrico, venho da área de distribuição de energia elétrica, e aí o meu mundo se encontrou com o mundo da mobilidade na hora em que começou a se discutir a eletrificação, né? Participei da implantação dos primeiros eletroterminais públicos do Brasil e os primeiros terminais de recarga construídos em garagens, né? E a gente atua, né? A Rex, o grupo Rex é uma empresa voltada para a fabricação de equipamentos de distribuição de energia elétrica, né? Distribuição e armazenagem de energia elétrica. E a gente atua nesse meio do caminho aí, né? Que muitas vezes é ainda um pouco negligenciado pela cultura do ônibus, em que se comprava um ônibus a diesel e não havia preocupação com o abastecimento, uma vez que a estrutura já estava lá colocada, você tem um sistema de distribuição já bem estruturado. Agora, quando se fala de eletrificação e eletrificação de frotas de alta demanda, aí vem o pessoal do setor elétrico e às vezes até trabalha colocando um pouquinho o pé na porta. Opa, temos que planejar aqui uma série de questões antes de pensar em adotar esses ônibus elétricos, antes de pensar em expandir a sua frota nesse sentido. Então é aí que a gente atua, é nesse meio do caminho, entre a concessionária, a distribuidora de energia e o veículo, né? A gente faz esse meio campo. Certo. Então, para a gente começar, vou te perguntar como é que está o panorama da adoção da eletrificação de frotas na América Latina e especialmente aqui no Brasil nesse momento. A gente vê um avanço muito grande na adoção de frotas elétricas na América Latina. Você tem países bem desenvolvidos, como Chile, Colômbia e México, né? Agora nascem iniciativas na Argentina e no Uruguai, mas o Brasil, por seu tamanho e sua robustez, qualquer pisada no acelerador já se torna representativo e já começa a fazer muita diferença nos números. Hoje, quem lidera esse mercado no Brasil é São Paulo, né? São Paulo tem um planejamento de eletrificação de frota muito claro. Existe uma lei em São Paulo que só permite agora que se trabalhe com ônibus com emissões muito reduzidas de poluentes e de partículas. Então, futuramente os elétricos têm aí um caminho a ser traçado em São Paulo, mas você tem iniciativas também em outras cidades, como Cascavel, São José dos Campos, que agora adotou uma frota 100% elétrica, Salvador, Aracaju, em Belém, no estado do Pará, enfim, várias iniciativas aí ocorrendo no país, que me parece que após a COP aí vai colocar o pé no acelerador. Só precisa alinhar esse planejamento anterior, né, para a gente preparar a
infraestrutura para receber esses ônibus e fazer isso sem enfrentar os gargalos que a gente viu em alguns momentos aí nesse processo de eletrificação. Flávio, em algumas entrevistas que você deu, você mencionou que a mobilidade urbana só faz sentido quando pensada de forma integrada. O que é que significa exatamente essa visão integrada na prática, né? Quando a gente fala de eletrificação do ônibus? A gente traz muito para o campo da energia para esses atores entenderem que existe um processo do que a gente chama de gestão pelo lado da demanda, né? O demandante da energia ele está cada vez mais importante, é um ator importante, que ele pode funcionar como um player aí que vai se beneficiar desse alto consumo de energia. Então, ele vai passar a adotar, a acessar o mercado livre, ele vai passar a ser um consumidor de energia em larga escala, e em dado momento ele pode vir a ser um provedor, um hub de energia para a região que ele está inserido. Então, a gente pode pensar a mobilidade como algo que vai integrar a cidade a um sistema de eletrificação que não passa só pela mobilidade hoje, né? A internet das coisas também exige eletrificação, cada vez mais as coisas estão conectadas com sistemas de eletrificação e telecomunicação. Então, vejo que a gente tem um caminho grande aí pela frente para integrar todas essas redes de energia, sistemas de armazenagem, o próprio ônibus como um sistema de armazenagem e colocar isso dentro das nossas cidades, né? Pode ser muito importante para a gente, para um futuro que a gente vê que as interrupções crescem, as questões climáticas atrapalham. Então, a gente tem que começar a pensar em alternativas para que a gente tenha mais disponibilidade de energia no futuro. Certo. E para se implantar, então, uma discussão que eu vejo muito as pessoas falando, e aqui no Rio a gente começa a discutir isso. O pessoal fala muito da questão da autonomia dos veículos, né? Em termos de quilometragem, quanto tempo que eles podem ficar em operação, qual a quilometragem que eles podem percorrer, especialmente em cidades como o Rio de Janeiro, que são bem extensas e temos linhas aí em que rodam uma quilometragem bem significativa por dia. E outra questão, o pessoal fala, é a capacidade de fornecimento de energia, né? Se a concessionária de energia local tem capacidade para atender a demanda que vai surgir, onde são as garagens em determinados pontos da cidade, e a questão da infraestrutura de recarga, que é uma coisa que você já começou a falar, porque hoje a gente está acostumado realmente com diesel. O carro a diesel, você coloca ali 200 litros de diesel em média por dia e você abastece ele ali em 4, 5 minutos com o sistema de bombas que já tem hoje. A gente sabe que a recarga elétrica é mais demorada. E tem uma discussão também sobre a questão do custo, né? O ônibus elétrico tem um custo mais elevado e aí as pessoas falam, olha, pô, é mais caro para a gente implantar. Tem a questão da autonomia, tem a questão do investimento na infraestrutura de recarga e questões de regulação que vão surgindo também. Acho que a questão de manutenção, pelo que eu tenho conversado, é uma coisa mais simples. É um motor, a manutenção tem o do freio ali, da suspensão e tudo, mas a questão da, da, da do motor, dessa parte toda, realmente é mais simples. Como é que você, que tem essa experiência justamente de implantar esses sistemas, está vendo esse desafio? Assim, vou tentar pincelar aqui os pontos que você levantou, então se eu me esquecer de alguma coisa, Não, eu te lembro, pode por favor, deixar. vai me lembrando. Primeiro sobre a autonomia, né? A tecnologia das baterias é uma tecnologia que está em um avanço muito grande, então elas estão ficando cada vez mais eficientes, cada vez menores, menos custosas também, né? Então, assim, a gente vê que a questão das autonomias ela vai se resolvendo ao longo do tempo e a autonomia vai crescendo aumentando, né? Uma solução para isso que a gente tem que pensar é o entendimento de que terá que haver a recarga nas garagens, nos limites dos terminais e também recarga de oportunidades ao longo do caminho, né? As frotas vão ter que ser pensadas para que nos momentos de parada, de recolhimento parcial, elas possam ser carregadas. A gente sabe que existem aí os entrepicos no transporte público em que é possível manejar isso de uma forma mais inteligente, né? Então, você coloca aí essa questão da recarga nas garagens, mais a recarga de oportunidade, eu acho que já resolve bastante coisa do problema de autonomia dos veículos. Também resolve sobre a segurança da aplicação dessa tecnologia, né?
Porque você tem uma interrupção em determinados pontos da cidade, pode ser que ocorra, mas se tem uma interrupção em toda a cidade do fornecimento de energia, aí de fato a cidade tende a parar mesmo, é só o transporte público que vai parar. Então, é importante que você tenha pontos espalhados para a cidade para essa recarga. Aí falando sobre o valor de aquisição dos veículos, né? É uma tecnologia que ainda vai ganhando volume aqui no Brasil, tem uma fabricação local, pode ser que exista uma tendência de queda, mas eu acho que a gente também tem que começar a pensar as compras, nosso planejamento, principalmente coisas que envolvem gasto público, no longo prazo. Então, ainda que o que a gente chama de CAPEX, né, que é aquele investimento inicial, seja mais alto, o período de que esse operador vai deter esse veículo, que esse veículo vai estar em operação, ele faz com que esse veículo se torne mais vantajoso financeiramente ao longo da sua vida útil. Então, depois de um certo período, aí vai depender de marca, preço, aplicação, é possível precisar, esse ônibus se paga e se torna mais vantajoso que o ônibus a diesel. Né? Então, assim, acho que isso é uma questão que precisa ser pensada no médio e longo prazo. Acho que o ônibus não é comprado para ser utilizado 1 ou 2 anos, né? São Paulo, que é um caso que eu conheço um pouco melhor, o ônibus tem que rodar no mínimo 10 anos lá em campo, e aí a partir do quinto, sexto ano, esse veículo elétrico, isso vale para carro, isso vale para caminhão, isso vale para ônibus, já tende a se pagar e a começar a ser mais rentável para o operador. Né? Uma vez que ele tem uma manutenção muito mais baixa, o custo dele de energia para rodar, né, em relação ao combustível fóssil também é mais baixo, então isso tende a facilitar. Acho que essa coisa do valor também tem que ser colocada em um outro prisma, né? A gente tem um impacto ambiental e social importante. A gente está falando aí de redução de emissão, redução de ruído, mais conforto para quem está no dia a dia com a questão do silêncio e mais conforto para esse consumidor, que é o usuário, né? Que está tão afastado do transporte público e acho que qualquer vantagem, qualquer coisa melhor que a gente traga para ele é interessante. Sim, sim. Aí sobre... Diga, Perdão. diga. Eu ia passar para o ponto da disponibilidade de energia, né? Sim, sim. Existe um crescimento no consumo de energia, né, da eletrificação. O Brasil tem uma sobreoferta de energia, por incrível que pareça. Houve um incentivo muito grande para as energias renováveis. O nosso problema se dá na armazenagem, né, o famoso estocar vento da Dilma. Sim, Nesse sim. caso, a gente não tem como estocar vento nem sol, e é um fato, essa energia em larga escala. Porém, todo esse sistema de baterias, de BESS, de baterias estacionárias, vem para equalizar um pouco esse processo. Então, quando se vai injetar energia na rede, quando se vai armazenar energia. Então, acho que essa questão de disponibilidade de energia hoje não é um problema. Pode vir a ser? Pode, mas tudo demanda investimento do setor elétrico, tudo que tem demanda, tem gente querendo vender. Eu acho que o investimento em geração, em linhas de transmissão, conectando sistemas que hoje também tem sobre a oferta de energia que estão acontecendo, são gargalos a serem resolvidos, que não são questões para nos parar, acho que são questões para nos levar a planejar e construir e criar uma malha energética e uma rede ainda mais robusta no país. Eu vejo como um problema. O problema que precisa se resolver é o de distribuição nas cidades, e aí você vai ter que, com o avanço dos ônibus aí, levar a infraestrutura de média e alta tensão com mais robustez para esses locais de terminal, só que isso se faz com planejamento, com investimento, com estudos prévios, né? Sim, Por isso que eu sim. sempre coloco assim, se você quer pensar em colocar uma infraestrutura de média tensão, é importante se planejar com 1 ano, talvez, de antecedência. Então, olha, você vai ter que pensar na sua infraestrutura de recarga lá atrás, junto com o ônibus, até um pouco antes do ônibus, ela tem que estar resolvida, porque você tem que submeter esse projeto à concessionária, vai haver uma análise de viabilidade, tem um período para aprovação, depois um período para obras, para entrega desse projeto. Então, tem que andar um pouco antes até do ônibus. Quando a gente fala de alta tensão, né, que é um caminho natural que esses espaços, as garagens vão, nós estamos falando de 1 ano e meio, 2 anos de antecedência para ser pensado. E aí, isso para você adquirir equipamentos, mas para você falar com a concessionária de energia, 3 anos de antecedência. Então, assim, o problema é a questão, vamos chamar de problema, a questão é planejamento, é entender que a infraestrutura de recarga, a despeito de um custo pouco relevante não é a palavra, mas um custo em comparação com o ônibus menos preocupante, mas é uma questão de, por envolver engenharia, por envolver uma construção, projeto, obra,
precisa ser pensado com mais antecedência, talvez, do que o ônibus. E é isso que faltou em muito projeto aqui no Brasil, e agora quem passou por isso não se queima mais, né? Mas acho que o Rio tem tempo para pensar isso com muito cuidado no futuro. Porque aqui no Rio, quem vai definir essa política realmente é a prefeitura. A gente hoje tem um edital de licitação, né, para uma parte, porque o contrato dos atuais consórcios com a prefeitura se encerra no final de 2028 e já na rua o edital de uma parte que estão antecipando aí a licitação. E ainda prevê o ônibus movido a diesel, né, com a tecnologia Euro 6. Mas já o prefeito anunciou que pretende, para os próximos lotes, já colocar o ônibus elétrico. Então, quer dizer, se ele hoje fala em colocar ônibus elétrico, né, para o ano que vem, para 2027 até meados de 28 teria que estar concluído esse processo de licitação para implantar toda essa infraestrutura. Ele já tem os pontos em que serão as garagens definidos, já teria que se começar a pensar agora. Não adianta, olha, vou botar na rua uma licitação para 500 ônibus elétricos, 600, que é o que ele pretende fazer, ainda sem saber bem as garagens e se há a condição dessas garagens de receberem essa frota elétrica. Então, quer dizer, se ele pensa em licitar daqui a 2 anos, ele já tem que começar a infraestrutura agora, né? Porque uma coisa Acredito da assim. vontade dele, depende da concessionária de energia elétrica. É uma coisa complexa, realmente. Eu vejo que quando a gente olha para o setor elétrico e essa questão dos espaços das garagens, que são difíceis, você tem pouco, às vezes pouco espaço, são áreas caras e que são usadas por muitos anos para esse fim, a gente tem que entender um cenário, tentar criar, antever um cenário do limite de ônibus elétricos que vai ficar naquela garagem lá no final. Sim. E aí fazer um planejamento reverso e olha, aqui eu preciso olhar para quando eu vou entrar na média tensão e aqui eu preciso olhar para quando eu vou entrar na alta tensão e deixar isso muito claro. Então, sim, é possível que, a depender do nível do planejamento, seria interessante que ele já estivesse olhando. Talvez já esteja, né? Não sabemos, somos Eu não tenho essa cientes. informação, mas é uma preocupação, porque ó, você tem que colocar ônibus elétrico. Ok, a gente faz o investimento, porque ele é que determina a política, o tipo de veículos, itinerários e tudo. A gente caminha para uma remuneração por quilômetro rodado. Então, ele vai determinar a quantidade de quilometragem, a gente vai ter que dimensionar a frota adequada a cumprir essa quilometragem. Tem que pesar a questão da infraestrutura e realmente do investimento necessário em frota. Porque, no caso aqui, a frota é um custo do concessionário, de quem vai participar. Então, vou ter que comprar a frota elétrica, é uma conta diferente de comprar uma frota hoje já a diesel, que é o comum. Então, quer dizer, certamente a prefeitura, para colocar um edital pedido ônibus elétrico, ela realmente já deve estar ponderando essas questões todas que a gente relatou aqui, que é necessário para não correr o risco. A gente tem relato, não tenho confirmado, mas é o que dizem, que em São Paulo está um pouco mais devagar a implantação do ônibus elétrico do que previsto, porque teria efetivamente esses gargalos de infraestrutura, que não conseguiriam estar atendendo ainda isso tudo. Isso é verídico? Acontece realmente isso em São Paulo? O que se vê é um cenário em que, se você não se preparar e colocar o planejamento da infraestrutura com antecedência, ainda mais em cenários com escassez de território para recarga, né? Sim. Essa conta vai chegar. Se a definição é colocar o ônibus elétrico, essa conta vai chegar inevitavelmente e não tem como apressar o setor elétrico. Esse é o ponto. Você tem os tempos necessários, então, assim, não tem muito para onde escapar. E aí vai atrasar. Se não pensou antes, vai atrasar. Então, hoje em São Paulo, o que a gente tem é o cenário de que está se aproximando dos limites em média tensão e estamos fazendo estudos para esses avanços, para onde que vai. Tem informações públicas, né? Isso é noticiado de que poderia haver um gargalo aí relacionado à distribuição de energia, mas eu realmente não conheço detalhes sobre o que acontece do lado de fora da garagem. Essa parte, e é até muito interessante instruir isso, é a unidade consumidora que requer esse estudo. Tá? A gente pode ajudar. Para você ter uma ideia, para eu ajudar, eu preciso de uma procuração da unidade consumidora para ir lá e procurar a concessionária com alguns documentos específicos, pré-projeto, falar assim, olha,
aqui eu vou até a média tensão, e aqui eu vou até a alta tensão, essa vai ser minha demanda, esse é o tipo de carga, é isso que eu vou precisar. Qual que é o impacto disso? Tem custo? Qual que é o custo? Então, ela vai fazer... E isso é um tempo de adequação, de projeto, de estudo, que até para ter a resposta demanda tempo. Até que você tenha a resposta, você ainda tem o tempo de obra de adequação do que acontece fora da garagem, que também demanda tempo. E o que você precisa construir dentro da garagem, que aí não é com a concessionária, é com a gente, também demanda tempo. Então, aí você vê que, olha, se o operador está pensando agora, a gente até começou a fazer testes no estado, a gente estava lá na garagem da Linaga agora com o ônibus, a gente levou o carregador, e aí você vai ver que as garagens têm a estrutura que elas precisam hoje, que é pouca mesmo, né, naturalmente. Então, assim, se quer fazer isso, a gente tem que estar com antecedência, estudar, porque até para você entrar numa licitação dessa, se essa obra vai ser sua responsabilidade, você concorda que você tem que ter uma visão de custo? Você entrar Sim, com sim, responsabilidade? Então, exatamente. assim, acho que a hora de estudar é agora e a gente pode apoiar um pouco nisso, para ter essas informações. Você vai ter o custo fora e o custo dentro da garagem, É, indubitavelmente. Então, já é hora de pensar isso. Pelo menos para a primeira etapa, de repente, aqui vão ter 30 ônibus, eu vou ter 15 carregadores, eu vou ter que entrar com uma média de tensão em 3 megawatts. Beleza, então você já sabe o que você vai construir, você já sabe o que você solicita para a concessionária de informação. E é possível saber o que vai fazer lá dentro. Só que precisa realmente iniciar, entendeu? Não é deixar para, opa, agora eu vou comprar ônibus. Ônibus, tempo de produção, sei lá, 6 meses, se resolve. Setor elétrico não, nem sempre é assim, entendeu? bem. Então, bom, então, já caminhando para a nossa conclusão aqui, a gente vê que o futuro do transporte coletivo ele parece estar caminhando só para questões de inovação e sustentabilidade. Qual o papel que você acredita que empresas como a Rexen e entidades do setor devem assumir para acelerar essa transição? Você colocou muito bem, a coisa tem que ser planejada e demora um tempo realmente para se adequar às redes, para se adequar a garagens, tudo isso. Mas há como se ter um trabalho com as empresas que operam no setor como a sua, as entidades do setor, as empresas de ônibus, o poder concedente, tem como se traçar um plano para acelerar essa transição? E o que é que você acha em termos de quem conhece o mercado, que analisa que os usuários podem esperar para os próximos 5, 10 anos? Você vê aqui no Brasil também o ônibus elétrico se consolidando como o futuro, ou você ainda acha que é um caminho muito longo aí a ser percorrido? Tá. Bom, Paulo, eu entendo que, assim, empresas como a Rexen, aí você tem um sem número de... nós somos provedores de tecnologia, antes de tudo. Então, acho que o nosso trabalho, ainda mais por ser uma coisa nova, é trazer o conhecimento, colocar a nossa engenharia à disposição. Eu sempre separo a atuação de uma empresa do nosso tamanho em três atuações, né? Você tem a engenharia, você tem a área de contratos, então se você já vendeu, você precisa entregar um algo para fazer, você tem a área comercial, que é a área de negócio. Em dados momentos, em certos momentos, a gente tem que sair da mesa e deixar a engenharia trabalhar para definir junto desse cliente, junto, seja poder público, privado, o que for, Sim. o que é o melhor a se fazer em termos de solução tecnológica. Daí depois entra negócio, você vai se matar com outras áreas de negócios e brigar para ganhar aquele cliente. Mas esse momento de ceder uma engenharia, de construir o conhecimento, se ninguém fizer, nada anda. Então, esse é um aspecto muito interessante. O que a gente tem visto é que está se agregando muita tecnologia aos ônibus. Da nossa parte, que a gente vai entregar para o operador nesse momento prévio, é essa visão de engenharia, claro, mas um segundo momento é muita informação, muito dado de software, muito dado da operação dele, porque o que a gente tem trabalhado forte é a nossa integração com o software do sistema de carregamento, a gestão dos dados do carregamento, da energia, a gestão dos dados do IEMS, que é o que vai coordenar essa rede de baterias que vão estar dentro dessas garagens, vai estar dentro desses ônibus, com a telemetria dos veículos. Então, a ideia é que esse operador tenha cada vez mais nas mãos dele, de forma facilitada, dados da operação dele, dados da eficiência da operação dele, e saber como mitigar eventuais problemas e como garantir mais e mais eficiência e mais rentabilidade. Esse é um papel nosso. Também temos um longo caminho de pesquisa e desenvolvimento, juntar
essa tecnologia de telemetria com a nossa, a gente já faz muitos estudos nesse sentido, junto à empresa de telemetria, mas é um caminho que a gente também vai ouvir muito do operador. O que ele quer ver, o que ele quer entender, o que ele precisa. O importante é ele estar com empresas que tenham essa capacidade de entrega, né? De pesquisa e desenvolvimento, de tecnologia nova, de engenharia, e acho que é o caminho que as frotas de alta demanda já estão buscando. Você vê em São Paulo, só tem empresa realmente robusta atuando hoje nessa parte de infra. Isso é bem legal, porque mostra que os operadores entenderam, olha, não dá para me aventurar nisso aqui. Porque no final do dia, no início do dia, o ônibus não sai e o problema pode ser o carregador. O problema pode ser uma gestão de carregamento. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter. Para o usuário, o que eu espero é uma melhoria do conforto, uma melhoria do tempo de viagem, de velocidade, e também no dia a dia das cidades, uma redução do barulho, da fumaça que a gente está respirando. A gente sabe que cidade como São Paulo, a Organização Mundial de Saúde fala de 3 a 4 cigarros que a gente fuma passivamente em São Paulo. E certamente a mobilidade é uma das grandes responsáveis por isso. Sem dúvida. Bom, então, Flávio, te agradecendo aí pela participação, por trazer luz aí para um assunto que a gente realmente está começando a estudar agora, mas é bom a gente saber que há o caminho, que há soluções, que tem gente trabalhando aí bem essa questão, entendendo os problemas que a gente tem aqui no Brasil, que a gente fala de outros países, a gente não sabe bem como é a questão energética lá, se eles têm produção suficiente, rede de distribuição, tudo isso. Mas é muito bom conversar com você para a gente realmente ir entendendo mais isso. Como eu disse, aqui no Rio a gente está começando a dar os primeiros passos aí para testar os ônibus ainda, eu converso com as empresas, eles têm essa preocupação que te relatei, e vamos acompanhando isso aí. Então, obrigado aí pela tua participação, por trazer luz aí nesse assunto que hoje já domina aí até muito quem fala hoje de sistemas de ônibus, até a classe política, não, vou colocar ônibus elétrico na cidade toda, às vezes sem atentar para esses problemas. Olha, não, ônibus elétrico está na moda agora, então vamos colocar ônibus elétrico, sem entender a responsabilidade que tem que ter para implantar um sistema que efetivamente funcione. Então, no meu nome aqui da diretoria do Rio Ônibus, obrigado aí pela participação. Paulo, eu que agradeço, foi muito bom poder contribuir um pouco aí para essa discussão, que é tão complexa, mas eu entendo que em pouco tempo, todos que trabalham nesse universo, também no Rio, vão ter muito conhecimento e já vão estar bem preparados para essa nova realidade. Como tudo que é novo, tem esse tempo de catequismo natural, mas em breve, assim como sabem tudo do diesel hoje, sabem dizer tudo o que acontece dentro do ônibus a diesel. Como vai ter menos peça no ônibus elétrico e talvez menos coisa para preocupar, sobra um espacinho para preocupar com a infra de recarga no futuro. Pô, muito bom. Obrigado, então, Flávio. Um abraço, meu amigo. Falou, obrigado. Bom, pessoal, agradecendo mais uma vez a Flávio Pimenta, diretor de mobilidade para a América Latina do Grupo Rexing Livoltech. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Rio Ônibus. Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar nesse bate-papo sobre mobilidade urbana e tudo que se relaciona com ela. Continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Até a próxima. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.